Sejam bem-vindos ao Projetox 3 em 1. Gente, eu acho que é o episódio mais completo aqui, ó. A gente tem 3 temas para falar com uma pessoa só. Vamos falar de trajetória empreendedora, vamos falar de e-commerce e vamos falar de ecossistema de startups, que tem aí muita curiosidade nesse meio. Bem-vindo, Rodrigo Schiavini. Obrigado. Prazer estar com você. Obrigada te rever depois de alguns aninhos. Só se stalkeando, ele só se acompanhando em redes sociais, né? A gente se viu, não sei se tu lembra, a gente se conheceu numa rodada de negócios do Sebrae Paraná. A gente foi fazer um pitch, eu sobre marketing digital, você sobre e-commerce. E tua vida profissional mudou um bocado, né? Acho que um pouquinho, né? Um pouquinho. Naquela época, se eu não me engano, eu tava na FBits, na primeira empresa ainda, não, né? Que era a plataforma. Tu tava na segunda. Já tava na segunda? Tava, tá. Mas da Smart Hint tinha meio que, acho que tava um pouco... Aliás, você era parceira da FBits e eu tava na Smart Hint já. A gente foi se apresentar e aí tu falou, eu acho, da minha agência parceira, a FBits, e aí você falou, nossa, mas eu era sócio da FBits, foi um negócio assim. Isso aí, exatamente isso. E hoje tu estás diretor de soluções na Magalu Cloud, gente, eu sou muito fina, muito chique, eu achei que tu nem ia aceitar. E me conta, tá, de lá pra cá, bom, tu vai ter que te apresentar para as pessoas, mas simplesmente tu vendeu a tua segunda startup para nada mais, nada menos que a Magalu. E virou o primeiro diretor de novos negócios, né, da Luiza Labs, que eu quero que você fale pra gente o que é. E aí agora tu já tá num outro movimento. Você quer que eu comece de trás pra frente? Cara, de frente fica pra trás? à vontade, porque é uma história que me interessa do meio pra frente, do avesso, não tem problema. História empreendedora, boa de escutar. Vamos começar pelo começo, então. Tá ótimo. Bom, apresentando, meu nome é Rodrigo Schiavini, atualmente, né, estou como diretor de soluções da Magalu Cloud. A Magalu Cloud é a nova unidade de negócio da Magalu. Ainda poucos conhecem, mas é a unidade que traz uma nova fonte de receita através da tecnologia. A Magalu tem um mantra que eu amo dentro da empresa, de muito tempo fiquei sabendo isso depois que eu entrei, fiz o onboarding, e isso vem lá da tia Luiza, que é tia da Luiza, que todo mundo conhece. Tá. E aí que é a mãe do Fred, que é o atual CEO da empresa. Sim. E essa frase é: levar a muitos o que é privilégio de poucos. E olha que legal isso. Vem lá de trás do tempo que o carnê das prestações era o principal meio com que as pessoas de baixa rendas e desbancarizados tinham de comprar, por exemplo, uma geladeira, um fogão. Sim. E aí a empresa tem um orgulho muito grande de ter trazido uma melhora na qualidade da vida das pessoas por meio, não só de ser varejista, mas por meio de levar itens que são extremamente importantes hoje. Imagina a gente viver sem uma geladeira. Com certeza. Não tem como. E ela conseguiu viabilizar desde lá esse tipo de condição. Então levar a muitos o que é privilégio de poucos. E hoje, dentro da Magalu Cloud, em tudo que a Magalu faz, mas agora da Magalu Cloud, porque eu estou lá dentro, estou falando aqui, né, o nome, a Magalu Cloud, vou voltar só um pouquinho, essa estrutura de tecnologia mercado, ela tem duas estruturas. Tá. A primeira delas foi lançada em final de 2023, 12 de 23, que é infraestrutura. Então ela fornece máquinas virtuais, ela fornece sistemas para desenvolvimento de outros sistemas de tecnologia. Então é um ambiente para o programador, um ambiente para a área de tecnologia de uma determinada empresa, onde você consegue hospedar o teu site, a tua loja, etc. E a segunda estrutura, que é essa que eu passei a gerir a partir da metade do ano passado, que é tudo aquilo que a Magalu comprou, adquiriu, né, nesses últimos anos, software que ela adquiriu, e aquilo que ela desenvolveu através da Luiza Labs, como solução para ela mesma, primariamente, e depois onde ela investiu muito dinheiro, e agora a minha missão é levar a muitos essa tecnologia que gastou-se muito lá atrás para desenvolver, de uma forma empacotada, uma forma fácil e acessível, para que outros varejistas possam utilizar a mesma tecnologia que a Magalu hoje utiliza para sustentar, para crescer, para evoluir. Né? Democratiza essa tecnologia. Um exemplo disso é a minha, voltando, né, de trás para frente, a empresa que a Magalu comprou, a minha empresa que a Magalu comprou, que se chama Smart Hint, que é um sistema de busca e recomendação para loja virtual.
Esse sistema, para vocês ficarem mais familiarizados, quando você vai na Netshoes, por exemplo, faz uma busca, ou na própria Magalu, mas assim, são milhares de lojas que já utilizam. Quando você faz uma busca no campinho, quem está respondendo essa busca dessas milhares de lojas é a Smart Hint. Você não consegue saber disso, porque ele é white label, que a gente chama, né? Ela fica escondida ali. O propósito dela é melhorar a assertividade, mesmo com digitação de palavras escritas de forma errada. Por exemplo, uma palavra americana, Nike. Tem muitas pessoas que não sabem como escrever efetivamente a palavra. Tem zilhões de formas, né? Sim, às vezes até Nike, em português, 2 S, cedilha. Exatamente. Nossa língua portuguesa é complexa. E o nosso objetivo com esse algoritmo, um deles, né? É, se o som fonético da palavra for o mesmo, Nike, N-A-I-Q-U-E, por exemplo, ela vai trazer o produto. Não vai deixar de trazer porque escreveu a grafia incorreta. Mas tem várias coisas. Aqui no Brasil, não, aqui em Curitiba nós usamos japona, né? Sim. Aqui, o resto do Brasil não, né? É a bolacha, o biscoito. Isso, bolacha e biscoito. Então, se você for numa loja que utiliza a gente e vai buscar uma japona, certamente a gente vai retornar as jaquetas para você poder escolher. Então, a similaridade. N estratégias de tal forma que a gente consiga entregar para esse cliente que está buscando algo naquela loja virtual, efetivamente, se você tem, entrega. E se você não tem um determinado produto, por exemplo, e está tendo bastante buscas por aquilo, também a gente oferece daí para o varejista, né? Agora você é uma varejista, né? Oferece essa informação falando, ó, o seu cliente está buscando esse produto, e aí você não tem na loja. Por mais que eu esteja oferecendo similares, mas pode ser uma oportunidade para você comprar e passar a distribuir esse produto na tua loja. Perfeito, e quando a gente oportunidade, né? Fala em similar e nesse modelo, que isso se chama busca secundária, que eu procurei um determinado produto, realmente não tem na tua loja, então a gente oferece, ó, eu não tenho esse produto, mas talvez você se interesse por, e aí você oferece outros produtos. Aquela história você vai no restaurante e fala assim, uma Coca-Cola, por favor, e o garçom fala para você, Coca eu não tenho, eu tenho Pepsi. Sim, né? Que todo mundo fica bravo? Sim. Agora imagina o cenário, é isso que a busca faz, eu não tenho esse produto, mas eu tenho esse, talvez você se interesse por. Aí todo mundo fica bravo, quem brinca com isso, né? Mas imagina se você chega nesse mesmo restaurante e fala, gostaria de uma Coca-Cola? Ele olha para você assim, eu não tenho Coca-Cola. Tá, e daí? E qual é a opção? É o que a maioria das lojas virtuais fazem. Claro. Quando você procura um determinado produto que aquela loja não tem, eles simplesmente não encontramos esse produto. Claro. Ponto. E você consegue ter continuidade no processo. Por mais que a gente, né, entra nessa brincadeira da Coca-Cola, você tem sua Pepsi, você acaba tomando Pepsi ou troca por outro refrigerante. Mas você recebeu de quem está te atendendo a devolutiva dizendo, esse eu não tenho, mas eu tenho esse. Alternativas. Fatalmente você troca para alguma outra coisa ou resolve não querer, mas você sabe que tem outras alternativas. Então a FBits faz isso. A Smart Hint. Obrigado. Não, imagina, eu botei você no Google, né? E a inteligência artificial fala que você é um empreendedor serial. Então, um empreendedor serial, ele puxa, minha 25ª empresa, tá? Desculpa. Voltando, então, corrigindo o nome, né? Essa Smart Hint, ela faz também as vitrines de recomendação. Então, você está navegando lá, quem viu esse produto acabou comprando, quem comprou também, produtos recomendados para você. A forma de encantar o cliente, fazer a consultoria online, se transforma a tua loja única, atendendo milhares de clientes de formas diferentes. Mas eu peguei esse exemplo para mostrar que esta tecnologia que a Magalu usa, né, Netshoes, blá, 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 empresas de grande porte, ela está disponível a partir de R$40 mensais. Isso eu queria falar. Essa é a democratização que a gente está falando. Levar a muitos o que é privilégio de poucos. Esse é o trabalho que a Magalu tem nobre. Ela gastou muito para fazer isso. Até comprando minha empresa, graças a Deus. Claro. Gastou muito para isso. E a gente está fazendo isso de uma forma acessível para que o varejo inteiro possa utilizar isso. E no final do dia, o que a gente quer? Que o consumidor lá na ponta consiga realizar a transação, seja dentro da Magalu, seja dentro das próprias lojas virtuais, porque esse fortalecimento fortalece o ecossistema como um todo. Sem é um somatório, é ganha-ganha. O cliente muito bem atendido, o lojista feliz porque está atendendo bem o cliente. Então, isso é só um exemplo dessa democratização que a Magalu Cloud Soluções, que é essa que eu estou à frente agora, tem como propósito isso. Nós iniciamos agora, tem 8 meses. Sim, 8 meses de tudo. Não é de 8 meses, lancei no mercado, estou com produto, estou vendendo. Não, 8 meses de falar assim, vamos começar.
Tá. Então tem tudo por acontecer ainda. E Então que uma honra jornada eles bem terem bacana. te chamado, né? Fiquei bastante feliz com isso. Quanto tempo tu ficou na Luiza Labs? Foram 3 anos e meio, desde a aquisição até essa nova oportunidade. Agora em abril, agora mês que vem, eu completo 4 anos do processo inteiro, desde que eu entrei na Magalu. Tá. Então, Nossa, como passa rápido. Passa rápido. E na no Magalu, Luiza Labs, tu chegou a desenvolver lá alguns... Quando a gente foi adquirido, entramos na Magalu, a primeira coisa que aconteceu foi eu absorvi todo o time de busca e recomendação da Magalu. Ah, entendi. E aí a gente utilizou o que nós tínhamos de melhor na nossa tecnologia junto com o que eles tinham de melhor, por exemplo. Foi a fusão. Foi uma fusão mesmo. E era muito claro, assim, as expertises, porque nós tínhamos um algoritmo mais assertivo, um algoritmo que tinha uma série de resoluções, e a Magalu, por ela ter, se você pegar o histórico, ela tinha dobrado de tamanho praticamente 2 anos seguidos. Tá. E esse time aqui, ele estava assim, quase morto de tentar sustentar o tamanho do crescimento da empresa. Claro. Então, em termos de escalabilidade, 30 milhões de produtos eles dominavam. Tá. Só que eles não tinham tido tempo de conseguir trabalhar e melhorar esse algoritmo. Então, essa fusão dos dois. Claro. Se eu pegasse aqui na Smart, naquele momento que a gente entrou na operação, e fôssemos colocar uma Magalu, não entrava. A gente não tinha capacidade de escalar nesse tamanho. Claro. Então a gente juntou os times e conseguimos sair com algo bem melhor, em todos os sentidos, escalável, com retorno assertivo, etc. E esse time eu operei até a metade do ano passado. E foi a hora ainda que a gente existe, começou. outra pessoa assumiu. Meu ex-sócio, da Smart Hint. Ah, o Thiago? Não, da Smart Hint. Agora você se confundiu. É que tu é empreendedor serial. Viu que não é privilégio só meu, tá vendo? Tá vendo? Quem era teu sócio na Smart Hint? O Marlon Corzoni. Ah, eu acho que eu não conheço. Marlon Corzoni é um fera. E quando essa proposta veio até mim de assumir isso, olha, confidencial, mas vai ficar gravada. Hein? A Direct são os diretores ligados ao Fred direto. Pedida deles. Ok, o Rodrigo assumir isso e seguir, mas não pode os 2 founders, porque um precisa dar muita atenção aqui dentro. Então, aí o Marlon foi escalado para ficar na operação e tá indo super bem, nossa, bem bacana. Bom, e tu deve se sentir super feliz com isso total, também, né? Total. Você vai trazendo, assim, vai abrindo portas e isso é bom também. Foi bem bacana, todo mundo, foi bem bacana, assim. Tá, e calma, a gente nem esgotou o assunto ainda, mas é impossível não perguntar. Como que foi você que bateu na porta do Magalu, eles bateram na tua, porque aqui a gente entra na dica pro startupeiro. Aquisição, aqui, você tá falando. Isso. Tá. Essa história é legal. Como que é, porque eu queria falar um pouquinho disso, né? A pessoa tem uma grande ideia, tem não sei o quê, e de repente acha tão difícil conseguir chegar onde tu chegou 2 vezes. Óbvio que não tem receita, óbvio que tem muito trabalho envolvido, mas nos conta a tua história, né? No caso da Smart Hint foi como? Tem muita lição aprendida, né? Esses que são os importantes tópicos para a gente percorrer aqui. Pegando especificamente o assunto da aquisição. A gente já vinha numa crescente, 3 anos mais ou menos de empresa, né? Foi fundada em 2017, a aquisição final foi em abril de 21. Aí completou 4 anos. Então, 3 anos de alguma coisa, em 2020, que foi a pandemia, lockdown, todo aquele estresse que nós passamos, o varejo online, ele cresceu muito, né? A Magalu, nesse ano, por exemplo, ela dobrou de tamanho, mesmo sendo bilhão de faturamento, né? Ali foi por volta de 20 de dezembro de 2020, mais ou menos ali, finalzinho do ano, próximo do Natal. Eu recebo um e-mail. Um presente de Natal. Um e-mail, olha só que legal. Um e-mail, bem o que a gente chama de cold mail, né? Caiu na minha caixa postal. Graças a Deus caiu na caixa de entrada, felizmente. Não foi no spam. Do Simon, que era o diretor de aquisições da Magalu. Aí, toda gente, mano, se apresentando, o diretor de aquisições e tal. Mas que a Magalu tinha interesse na Smart Hint em 2 aspectos. E aí ele pontuou no e-mail. Primeiro, uma possível utilização da nossa tecnologia dentro do Grupo Magalu. Claro. Aliás, ele não colocou possível, utilização da tecnologia dentro do Grupo Magalu. E uma segunda, uma possível aquisição. O possível foi na aquisição. Segundo ponto. E
no meu pensamento, na segunda empresa, a primeira já tinha tido algumas lições, a segunda eu já tinha muito contato com com investidores, com possíveis estratégicos. A Magalu, por exemplo, é um estratégico. Estratégico é quando a empresa tem possibilidade de comprar outra empresa. Tá. Ela tem fit no negócio. Tá. Então, alguns estratégicos... Já tinha mapeado e tinha contato com algumas dessas empresas, porque a rodada da empresa anterior, ela abriu portas com várias empresas. Então, quando eu fundei a nova, foi natural ficar próximos dela, né? Eu cheguei a falar com o Local Web, que foi que adquiriu a minha outra empresa, com a boutique de M&A que a Local Web tinha contratado para comprar empresas naquela época. Só que quando eu conversei, um monte. Só que conversei com a Local Web um pouco mais antes, né? Que estava muito no começo da empresa, não valia a pena ainda partir dessa parte da negociação. Beleza, chegou esse e-mail. Aí, sabendo disso que eu falei para você, já está mais cobra criada e tal, eu retornei para a Magalu falando assim, Simon, que legal, né? Muito feliz com o seu e-mail. Vamos iniciar pelo primeiro tópico? Porque eu pensei comigo, se eu tiver Magalu como cliente, já tenho muita coisa, né? Não é, já saio muito na frente, né? Vamos começar pelo primeiro tópico, que a partir dele a gente vai se conhecer e esse namoro pode se transformar num casamento, né? E assim foi, terminou o ano, começou janeiro, a gente começou a conectar os times, ver as possibilidades e tal. Em janeiro, eu recebi uma proposta de compra formal de uma outra empresa. Que a gente chama de term sheet, que é uma proposta que vem já dizendo, ó, a gente quer adquirir vocês nesses termos aqui. Com isso em mãos, eu falei com o Marlon, né? Eu falei, Marlon, eu acho que minimamente a gente tem que voltar para a Magalu e ver se realmente o item 2 é de verdade ou, sim, talvez coisa para o futuro, porque é natural também. Esse processo que eu brinquei de ser cliente, namorar e tal, é muito natural. As transações elas ocorrem de 6, 1 ano. A minha empresa anterior eu vendi em 3 anos. Demoraram 3 anos para amadurecer e ocorrer a venda. Então a Magalu foi super rápido. Foi super rápido. A Magalu ela tem um jeito diferente que eu vou explicando aqui no meio do caminho. Certo. Aí voltei então em janeiro pro Simon e falei, Simon, ó, tô com um term sheet na minha frente e minimamente precisava voltar porque você colocou o item 2. É real? Vocês querem avançar? Aí o Simon de novo, ó, Rodrigo, eu não quis ser agressivo, mas na verdade o que a gente queria era isso. Comprar. Era o segundo tópico. Então vamos para a mesa, vamos começar a negociação. Entre janeiro e fevereiro, a gente assim, praticamente discutimos os principais tópicos da negociação. E ela falou, fechou, beleza, então agora vamos para o contrato. Muito rápido. Muito rápido. A Magalu quando ela toma a decisão de fazer algo, ela vai lá e executa. E é outra coisa que eu admiro muito na companhia. E eu falei, não, calma, não é bem assim. Deixa eu me preparar. De novo, macaco velho, né? Eu falei assim, eu preciso de um term sheet. Porque o que nós conversamos foi no verbal. Foi verbal, aceitamos as condições e tal. Eu falei, mas eu preciso escrito. Formalizado. Já apanhei algumas vezes de coisas que a gente combina e depois na hora de executar, assim, nem sem falar mal de ninguém, trocou a pessoa, ela não sabe de nada. Como é que ela vai assumir que eu tinha combinado? Sim. Tem que estar. Negócio é negócio. No final do dia tem que estar escrito. Aí a Magalu teve que contratar, o time da Magalu é muito enxuto em todos os lugares. O time jurídico hoje deve ter umas 10 pessoas. Sim. Quando eu entrei, acho que tinha 6. E essas aquisições todas, esses processos todos, ela contrata outros escritórios. De novo, a Magalu tenta trabalhar sempre somando com o todo. Em vez de ela ter um negócio robusto, ela vai lá e busca no mercado e faz o mercado se alimentar de todo esse processo, do ecossistema como um todo. Então a Magalu teve que contratar um pequeno job de um escritório para fazer um term sheet, coisa que ela nunca tinha feito com ninguém. Então para mim era uma experiência natural, tinha que ter, e para ela assim... Para eles era novo, porque ela já ia direto para a finalização. Né? Aí foi esse tanto de final de janeiro, começo de fevereiro, nós passamos fevereiro inteiro fazendo esse term sheet, porque no final do dia, depois para escrever nem que seja 2 páginas, assim, tá muito entendido, porque vira um documento formal. Sim. Terminamos em fevereiro isso, começamos em março a discussão do contrato final, que o primeiro era base para o segundo. Eu nunca esqueço assim, de uma reunião, a primeira reunião que os escritórios jurídicos foram trabalhar no contrato final, e daí veio um outro time jurídico da Magalu, e o Simon na reunião ele falou assim, para deixar bem claro para vocês, porque daí a gente sai da negociação, daí fica os escritórios negociando, porque depois a gente tem uma relação toda para seguir no pós-aquisição. Não quer desgastar. Isso. Mas o Simon falou assim, eu já conheci, em pouco tempo conheci muito bem o Rodrigo já. Então, tudo que vocês discutirem, os 2 escritórios, o nosso e o de vocês,
coloca no papel. Nada de coisa, não, isso é padrão, fica tranquilo. Não, se é padrão é diferente, troca o padrão e escreve o novo modelo. Tá. E assim foi feito. Nós trabalhamos então janeiro, fevereiro, março, terminou março, comecinho de abril, foi dia 7, estava todo assinado, concretizado e anunciado ao mercado, dia 7 de abril de 21. Me chama a atenção, achei bonito, vamos dizer assim, esse respeito, né, de um gigante negociando com alguém que até então era menor. Isso para mim fala muito, assim, porque, né, às vezes os gigantes chegam com outra postura, né? Empresa grande eu só trabalhei com a Magalu, assim, de estar dentro, então eu não consigo falar pelas outras, mas a gente ouve, né, falar das outras. Sim. O que eu ouço é que a Magalu é fora da curva. Entendi. Ela, não sei se é por ser familiar, inicialmente, mas a cabeça da tia Luísa, da Luísa, do Fred, tem a mesma sintonia. Perfeito. Aí virou cultura. Perfeito, cultural. Então eu me lembro, assim, de reuniões nossas internas, que tem um ritual lá, um rito que a gente chama. Toda segunda-feira de manhã a gente para a empresa e fala sobre números, canta parabéns e tal. É um processo da Magalu. E quando chegou a pandemia lá, que a pandemia não, aliás, o pós-pandemia, que tivemos todos os problemas do varejo e tal, a Magalu também entrou porque estava preparado para crescer muito e travou tudo, então é a história conhecida. Mas eu lembro até hoje que nessa reunião foi passada uma mensagem para todo mundo, assim, pessoal, a gente precisa que vocês, na área de compras, por exemplo, renegociem os contratos. Porque a gente vai precisar alongar, porque nós temos tendo que alongar, todo mundo tem que alongar, então vamos lá, vamos conversar. Eu me lembro muito bem que, eu não lembro agora só se foi o Fred ou se foi a Luísa que falou assim, só tem um detalhe, cuidem dos pequenos. Os pequenos vocês não podem mexer. Olha só. Que legal. Porque o grande... quebrar o cara. Porque o grande tem condição. Claro. Ainda mais indústrias, são multinacionais. Eles têm condições de abraçar a causa e ajudar do jeito que eles podem. Agora o pequeno não. O pequeno nós temos que apoiar, inclusive. Não mexam com o pequeno. Assim. Então é cultural. Isso aconteceu comigo, mas aconteceu sim, em N instâncias, situações diferentes nesse mesmo formato. E isso gera uma vontade de pertencer, de fazer igual, de replicar, né? Total. Nossa, que lindo! É legal isso, né? São coisas a gente só falou da Magalu, que é o final, não volta. Então, tu é o tipo, aconteceu de novo, tipo, vendi de novo a minha startup. Isso. Me conta da primeira. Só para fechar do Magalu, vai. Não, porque a gente na vai prática, voltar, eu acho. Na prática eu tô empreendendo de volta, tá? Só que dentro de uma Big Corp. Como é que chama? Big Corp? Big Corp, é uma empresa grande, né? Só que dentro de uma empresa grande, não é a minha empresa. Estou liderando a Magalu Cloud Soluções, essa unidade de software a serviço, mas o meu dia a dia é empreender. Então eu combinei com o Fatala, que é o meu direto, o VP de plataforma, também combinado com o Fred, CEO, segue essa linha, acertamos a estratégia, tchau. Vai tocar a tua vida. Eu não quis falar antes para não te interromper, mas quando tu começou a dizer, eu tô começando essa coisa, que é uma solução nova, e daí não sei o que, eu falei, gente, mas é a terceira vez. Você sempre começou assim, com coisas novas, E eu consegui de certa forma, uma confiança com eles, até pelos resultados que a gente apresentou, por mudança de rota que teve no meio do caminho, ajuste, assim... flexibilidade de entendimento, hoje é para cá, deu essa crise, vamos mudar para lá, vamos junto, tal. Que eles me deram chave, vai lá e toque, nós alinhamos a estratégias, alinhamos o nosso orçamento, execute, qualquer coisa que der errado ou diferente, você me chama de novo para a gente realinhar, reorganizar, se não, toca a tua vida que nós temos coisa para trabalhar aqui. Tá. E é assim. Eu queria esclarecer para quem escutou a história até aqui, primeiro, que a Smart Hint não é uma plataforma, então se você já tem uma plataforma de e-commerce, você contrata a busca como um módulo, podemos dizer assim, né? Então acho que é importante, senão... Você sabe, as pessoas não sabem do que a gente está falando muitas vezes. Bem colocado. Então, por uma mensalidade pequena, você melhora a busca e as recomendações da tua loja virtual, seja ela, sei lá, qualquer uma de mercado aí, Tray, Nuvem Shop, loja integrada, né? Foi bem bacana que você falou até de Tray, Nuvem Shop, e especificamente elas que são, eu diria que são mais desenvolvidas tecnologicamente. Certo. A Smart Hint faz parte da central de aplicativo deles, certo. onde com um clique você instala a Smart Hint.
Certo. E é só o que precisa fazer. O resto ela começa a trabalhar sozinha. Uhum. Nessas duas plataformas tem 7 dias de uso free Dá para testar. para testar, que a gente chama de trial, teste, período de trial. E ali no próprio back-office nossa, na nossa estrutura, você consegue ver se a Smart está trazendo benefício para você ou não. Ah, se ela está convertendo. Se ela está convertendo ou não. Por isso que a gente sempre indica assim, pelo menos tem um pouco de movimento na loja, porque se tiver no comecinho, não vai ter visita, não vai ter venda, vai passar os 7 dias, não vai ter acontecido nada, você não vai ver se vai ter benefício. Uhum. Quando está movimentando já, você coloca lá e no final você vai ver, vale a pena ou não vale a pena? Porque ela também sugere qual é o plano ideal de contratação. É a partir de R$40 para lojas pequenininhas, e conforme o tamanho, o porte, porque é por requisição, ele vai subindo os planos. Basicamente é isso que muda. Tem algumas funcionalidades que mudam com o tamanho também, mas são coisas para deixar bem clara a diferença. Isso. As funcionalidades são: a Netshoes, por exemplo, ela tem um time de marketing que trabalha em cima também da Smart Hint, fazendo hot site, campanhas, seleção de produto, ordenação, pinagem de produto. Então, ela tem categorias que ela tem times trabalhando. Tá. E aí a nossa ferramenta passa a ser ferramenta para esse time operar também. Quando você está numa loja pequenininha, muitas vezes é empreendedor, trabalha em algum lugar, final de dia ele vai trabalhar, ele não tem nem tempo para ver esse tipo de coisa. Sim, ele quer colocar ela no automático, fazer as campanhas, trazer cliente, converter e entregar. Né? Então, as funcionalidades que a gente separou é aquilo que tem importância para cada um desses públicos. Uhum. Essa aqui dá um monte de trabalho, você tem que ter muita gente para poder não só operar, mas também para poder monetizá-la, deixa para aquele time lá. Para cá eu deixo no automático, as vitrines automáticas, a gente sozinho, elas trocam de lugar sozinho com inteligência artificial e fazem a operação que precisa ser feita dentro da loja. Então, é basicamente isso que muda na escadinha de upgrade dos planos da Smart Hint. Mas desde o automático, um clique, install, faz o período de teste, toma a decisão, não tem contrato de fidelidade. Ótimo. Pago R$40, é pré-pago, pago R$40 se for esse o plano, 105, 205, são essas variações. Se no segundo mês eu não gostei, por algum motivo não quero mais, não precisa nada mais, simplesmente não pago, tá tudo certo. E já é dentro da filosofia de levar a muitos o que é privilégio de poucos. De forma facilitada, sem burocracia, não precisa assinar contrato nenhum, sem amarrar. Ótimo. E volta, então, vamos lá. Ô Rodrigo, começa do início, então. Agora vamos começar o contrato. Tá, a gente já sabe que tu é empreendedor da área de tecnologia. Pô, você deve ser muito inteligente, no mínimo você é muito competente, mas tu é programador, conta como é que começou a tua trajetória. Aí antes de empreender, então. Exato. Chama de eu empresa, né? Eu empreendia dentro da empresa. É isso. Eu comecei minha vida com 16 anos na área de programação. Tá. Acho que 96, se não me engano. 98. E programei durante 12 anos. Então, chegou a ser empregado? Sim, nesse período eu era empregado. Tá. Trabalhei por 12 anos como programador, cheguei a ser o melhor programador da empresa, porque graças a Deus o melhor saiu, daí eu assumi o lugar dele. Mas era empresa do que, pode falar? Pode, ela existe até hoje. Era uma que depois virou uma cisão com a outra, pelo menos a outra eu sei que existe ainda, a primeira eu não sei. A primeira se chamava EBS Sistemas. Empresa Brasileira de Sistemas. Em Curitiba, pelo menos, eu conheço. Eu não sei as pessoas de fora, mas aqui em Curitiba era muito conhecido. Isso. Daí teve uma cisão onde... e essa empresa tinha 2 produtos. Um sistema de controle de RH, patrimonial, contabilidade e mais outro que eu esqueci o nome agora. E o outro que era um sistema de gestão empresarial, ERP. Então, eram 2 unidades bem distintas. Uma atendia a larga escala clientes de pequeno porte, outra atendia de médio porte para cima, mais customizada, etc. Teve uma cisão dessa empresa, onde essa segunda, que é do ERP, ela montou uma outra estrutura chamada Acon Sistemas, que também existe, está super forte aqui no mercado, e eu saí com ela. E o Thiago, que era um ex-sócio da primeira empresa, ficou com a EBS. Tá. Aí nessa empresa, então, aqui na Consistema, que eu sempre fui o programador dessa unidade. Certo. Aqui, né? Quando ela se transformou em Acon, eu já estava no nível de gerência já. Tá. Gerente de equipe, gerente de projeto. Eu fiz uma especialização em gestão de projetos na FGV, então fui subindo. Fiquei mais, se não me engano, 3 anos na empresa, onde eu assumi a diretoria da empresa. Diretoria e tecnologia.
Em 2006, então antes, né, no processo de fundação da FBits, eu cheguei para o meu então patrão na época, o Carlos, super adoro ele, amigaço até hoje, e falei assim, Carlos, só para te avisar, eu vou pro mercado. Por quê? Porque eu quero conhecer novas empresas, quero ir para uma empresa grande, meu sonho era atrás, né? Eu tinha 24, 25 anos. Claro. Eu falei, porque aqui eu cheguei no meu limite, agora o próximo cargo é o seu, né? Então não faz sentido. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, mas por que não faz sentido? Eu falei, como assim, você tá doido? Eu falei, não tô doido. Por que você não pode galgar as próximas fases? Eu falei, porque aqui é seu, é sua empresa, você é o diretor executivo. Eu falei, tá, mas e se for uma nova empresa? Ele falou, eu falei, como assim? Por que se a gente abrir uma nova empresa, que é uma empresa de desenvolvimento, onde eu já sou o primeiro cliente, você leva todo mundo aqui do desenvolvimento, a gente faz uma spin-off, te cria essa nova empresa, então eu já banco como cliente essa empresa, então eu entro praticamente como investidor dentro da operação, só que você não está limitado mais só a essa operação, você pode ir ao mercado e trazer novos clientes. E eu falei, então gostei desse negócio. Assim, não passava pra minha cabeça. Minha cabeça era aquela tradicional. Vou agora para a próxima fase, vou ser executivo. Numa empresa maior. Eu era empreendedor, mas eu não sabia que eu era empreendedor, porque eu sempre fiz isso também dentro da IBS e depois da Com. E aí quando chegou nesse ponto, eu falei assim, eu refleti e tal, falei, gostei, achei maravilhosa, inclusive, só tem um detalhe, eu preciso de alguém que me ajude a tocar, porque eu estava indo sozinho, né? Foi aí que eu fui atrás do Thiago. Porque a gente era muito colega já na IBS, daí eu falei, Thiago, tem essa oportunidade aqui que o Carlos está oferecendo para mim e quero estender ela para você, porque eu não quero tocar esse negócio sozinho, eu acho que eu não consigo tocar sozinho, vem tocar comigo. E aí ele aceitou e a gente fundou a FBits, que inicialmente era fábrica de bits. Que legal. Que era uma fábrica de software. Claro. Então ela foi fundada em 2006 e aí começou a operação. Já começou com quase 40 pessoas. Mas por que vocês foram pro e-commerce propriamente? Foi por causa de algum cliente ou oportunidade? Não, a gente teve que pivotar. Porque a gente, depois de 3 anos empreendendo como fábrica, a gente tinha como diferencial competitivo a qualidade da entrega do produto. Só que nós tínhamos concorrência com a China, com a Índia. Estava bem aquecido em desenvolvimento naquela época, vieram para cá, várias delas, o Curitiba virou um polo de desenvolvimento e tal. E a gente estava tendo dificuldade de crescer com isso. E essa qualidade que a gente oferecia, ela por vezes era majorada ou minorada por causa de entrega de quantidade de coisas. Então os clientes aceitavam um pouco de problema, não pagavam o mesmo preço que a gente cobrava e preferia que tivesse mais quantidade. Então a gente tinha dificuldade de crescer. Aí nós falamos, cara, vamos ver o que está acontecendo. Fizemos um estudo de mercado, nós mesmos, e a gente fez uma projeção, pegamos várias empresas que tinha em Curitiba, inclusive, bem mais velhas que a gente, fábrica também, e nós colocamos ela no tempo, e a gente viu que onde a gente queria chegar em 5 anos, essas empresas levaram 15 anos para chegar, em faturamento, crescimento e tal. E depois começamos a aprender mais coisas nesse estudo, que o valor da companhia era o valor que as pessoas que estavam ali dentro, porque não tinham produto. Então era em cima de mão de obra, não escalava, porque cada projeto novo era novas pessoas. Tá? Essa prestação de serviço. Prestação de serviço. Bem como é que é, Exato. você expande, você não conhece. escala. Então, depois de 15 anos, chegaram naquela situação com de 2.000 a 3.000 pessoas embaixo. E aí a gente refletiu e falou, mas não é isso que a gente quer. A gente quer crescer a empresa, mas maneira de primeira viagem. E aí a gente foi atrás de descobrir o que seria o nosso novo caminho, que a gente chama hoje de pivotar. Mas na prática era mudar, né? Esse universo de startup, só traduzindo para as pessoas, quando você corrige o rumo ali, né? Aí nós fizemos várias, também o novo, não precisa traduzir, POCs, né? Prova de conceito. Nós fizemos instalação do CRM da Microsoft, nós fizemos instalação implantação, né, do Dynamics AX, que era o ERP da Microsoft. Eu fui para uma missão do Gartner por conta da SAP, porque a gente quase foi implantador da SAP. Um monte de coisa, tentar um monte de coisa. E estava difícil encontrar qual era o caminho, até que a gente olhou para a própria casa e nós tínhamos lá dentro um time de 30 pessoas, tínhamos 120 pessoas já na FBits, já desenvolvendo. Tinha um time de 30 pessoas que era exclusivo de um site de e-commerce, desenvolvendo esse site de e-commerce, que na época se chamava Cor Perfeita. Ele era líder naquele momento de suplemento alimentar no Brasil.
virou concorrente da Netshoes, ou a Netshoes era concorrente, não lembro quem que nasceu antes. Tinha isso ali dentro. E bem nesse mesmo momento, a empresa, essa Cor Perfeito, que tinha recebido aporte de capital, ela estava começando a não ter mais dinheiro para investir. Ela tinha investido já o que ela tinha conseguido, já 2 anos e pouquinho, então ela estava começando a desinvestir, deixando de desenvolver coisa. Só que ela precisava de demanda, ela precisava de produto, ela precisava desenvolver coisas novas. Eu peguei o CEO e falei, cara, como você está desinvestindo, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu pego esse pessoal, ao invés de mandar embora, alocar até em outro projeto, eu trago para um outro projeto meu, onde eu pego aquela demanda que você gostaria de ser desenvolvido, crio um produto disso e você passa a usar. Só que, lógico, isso aqui passa a ser meu, que daí é código-fonte meu, e eu vou vender para outras empresas, você passa a ser meu cliente. Ele adorou. Não era o que ele queria, ele sempre foi muito proprietário das coisas que ele visualizava, né, para frente. Mas no momento é o que ele tinha de melhor. Era aquilo ou deixar de investir, né, de ter aquilo. Aí ele adorou, que não era exatamente o core do negócio dele. Então ele falou, ó, cara, vai me atender assim e eu topo ser o cliente e a gente começa assim. E o primeiro produto que a gente desenvolveu foi o buscador, olha que interessante. Olha! Em 2012 foi o primeiro buscador do Brasil. Nós desenvolvemos para ele e depois colocamos no mercado. E me diga, nessa época tu já tinha tirado o chapéu de programador e virado só, abre aspas, o gestor empreendedor? Já, desde a época da Acom ainda, que eu era diretor de tecnologia. E como que é isso, Rodrigo? Porque assim, é desafiador, né? Você tá sempre sabendo do que tá por vir, entendendo do que é viável, do que não é viável, mas ao mesmo tempo não executa mais, deve ser desafiador, né? Eu não sei se a palavra é desafiador. Ou eu gosto tanto de ser desafiado que pra mim eu acho uma maravilha. Assim, né? Tem muitas pessoas que veem o desafiador como coisas não tão boas, né? Mas eu sempre adorei isso. É que eu acho que na as verdade, novidades. Eu vejo como uma forma de você se superar sempre. E estar sempre em movimento. E olha que interessante tudo que vem acontecendo, não só comigo, mas com o mercado como um todo. O fato de eu saber programar sempre me ajudou muito na tecnologia. Então eu deixei de programar, passei a ser analista de sistemas, depois gerente de projeto, depois diretor. Nessa carreira inteira eu conseguia falar com o programador de igual para igual. Exatamente. O jeito de pensar na minha cabeça é de um programador, é de um analista. Entendi. Qualquer coisa que me traz desafio, a minha cabeça começa a funcionar como se eu fosse um analista lá atrás. Há 20 anos atrás. Eu já quero tentar achar o caminho da solução. E isso ajuda demais pra gente que hoje está na área de negócio. Tanto é que o Fatala, meu direto VP, antes VP de plataforma, agora ficou VP de... Não, perdão, era VP de tecnologia, virou VP de plataforma. Existiam 2 vice-presidências, uma do Fatala e do Edu. E o Edu saiu agora recentemente da empresa e o Fatala assumiu essa segunda vice-presidência. Então passou agora a ter uma como vice-presidente de plataforma, mas que toda a tecnologia está embaixo. Unificou. Que o Fatala também era programador. Só que o jeito nosso de pensar, de novo, todos os desafios que vêm mesmo de negócio é com a base tecnológica resolvendo. O que muitas vezes acontece por aí é que aquela pessoa de negócio, ela vê a tecnologia como um departamento dela. Exato. Será que eles podem fazer alguma coisa para ajudar aqui? Não vem a solução do head. Não vem o caminho do head, porque não é meio dele. O cara sempre foi um vendedor, sempre foi qualquer coisa de negócio. Ele não conhece o que é aquilo. E isso aqui, eu tenho falado, agora falando para todos vocês, né, mas para várias pessoas, que é uma mudança de paradigma no meio de trabalho geral, tá? As pessoas com base tecnológica que seguem para a área de negócio e aprendem negócio, elas passam a ter um valor absurdo para as empresas. Porque tem uma diferença muito grande em você conhecer aquele negócio, minha área de business, e pensar talvez como a tecnologia pode ajudar nisso, ou você passar a conhecer, que é o caso que aconteceu com o Fatala, que aconteceu comigo. Você conhece a parte de negócio muito bem agora, eu estou 15 anos já liderando negócio. E eu sei como resolver até hoje. Não vou mais codificar, não preciso mais codificar. Tem um time que faz isso, mas eu já tenho a diretriz de como fazer. Esse encurtamento não é assim, será que a tecnologia fala, não tem outro caminho que não seja a tecnologia. Eu não tenho como pensar, o pessoal lá na empresa sabe, mas é só contratar uma pessoa. Não, contratar uma pessoa não, é a tecnologia que tem que resolver. Como é que a gente resolve? Os desafios que eu passo, enxergar, né? Os desafios que a gente passa, que a gente chama, é outro jargão
dos startupeiros, os moonshot, é assim, vamos crescer 10 vezes, é crescer 100 vezes. Pô, mas você é louco? Não é lá, me chama de louco. Mas você é louco? Não é que é louco, é que é assim que você quebra o paradigma de que colocando mais 5 pessoas eu consigo fazer aquilo. Sim, sem dúvida. Quando você fala assim, eu preciso crescer 100 vezes, eu falo, meu Deus, 100 vezes é outra coisa. Sim, é isso. Acabou de captar, é outra coisa. Não é o caminho tradicional que a gente vai seguir. Para a gente ser exponencial, a gente precisa criar outras coisas, a gente precisa pensar de forma diferente. E não resolver de forma aritmética. Eu coloco mais 2 pessoas, 3 pessoas, faço 5 horas essa, resolvo. Isso não é resolução. O caminho, o futuro, a estratégia, ele está em cima daquilo que você quebra paradigmas. Eu não posso pensar de forma tradicional para resolver aquilo. Por isso tem que ser 100 vezes. E alguém foi muito visionário no Magalu, que era uma rede de varejo lá do carnezinho da tia da geladeira, para virar isso que é uma empresa robustíssima de tecnologia, né? O nome dele é Frederico Trajano. Impressionante. Da Magalu. Impressionante. Ele teve uma jornada dentro da empresa e ele teve a jornada fora da empresa, se preparando, teve um período de transição da saída da Luiza, ela foi para o conselho, entrou o Marcelo como CEO, ficou 10 anos, e aí entrou o Fred. A cabeça do Fred é: levarei este legado da minha família a 100 anos, tem 67 anos a empresa hoje. Sim. Levarei a 100 anos. E para levar a 100 anos, de novo, lembra? Lá na frente, não falando pro ano que vem, falando 100 anos, eu preciso... Esse é muito legal também da Magalu. Não é assim, desculpitar tudo e sair contra o negócio. Sim, não é desconstruir o que foi construído. De jeito nenhum. Cuidado com o legado é muito grande dentro da empresa. É como é que eu levo isso aqui para lá, mas eu estou levando lá para 40 anos para frente. Essa que é a minha visão. E aí eu tenho que fazer toda essa construção de levar até lá. Por isso que a gente tem 1.200 lojas físicas, cada vez mais conectado no todo, oferecendo omnicanalidade, onde eu compro no site, retiro na loja, o seller ele vende pelo site, ele entrega na loja, a loja distribui, a loja é mini CD, a loja virou multi-coisa hoje, multi-coisa. Isso é bem legal, até o pessoal que está aqui comigo gravando, tem 2 episódios atrás que nós falamos com um dos sócios do Jaime Lerner Arquitetos Associados, que é o escritório que o Jaime Lerner fundou e deixou, né? E a gente estava falando no urbanismo, nas smart cities e do legado mesmo do Lerner. E aí a gente estava falando que Curitiba ainda é referência por um legado de 50, 30 anos. E aí a gente debateu um pouquinho sobre o daqui para frente, né? Até que ponto o legado do Lerner vai sustentar ali esse status da cidade, de inovação, de capital ecológico e de tudo mais. E aí eu perguntei para o Felipe Guerra, esse arquiteto urbanista, se ele estava preocupado com a cidade, etc. E ele disse que sim, ele trouxe um ponto tão parecido com a tua fala agora, tu vê só, que foi a desconstrução de um legado, né? Ele falou que houve, por exemplo, eu nem sabia, uma estação turbo nova na cidade, que fizeram um negócio quadrado, nada a ver com as estações turbo que são referência, são cartão postal da nossa cidade, porque tinha que climatizar. E aí ele dizendo, olha, não é assim que se constrói coisas inovadoras. Você teve 30 ou 40 anos para pôr ar-condicionado nas estações turbo, você não precisava jogar ela fora e criar um troço quadradinho, né? Então isso que tu trouxe é exatamente esse DNA de você sim deve inovar e fazer diferente, mas sempre com respeito à trajetória, né? Exatamente. Não é? Ficou legal, parecido com... E por incrível que pareça, isso de crescer, evoluir, avançar, mantendo o legado, levando isso junto, ele é muito mais difícil. Sim, bem mais difícil. É por isso que às vezes reinventar. o encurtamento... Se pivotar já é difícil, imagina você pivotar levando todo esse processo junto. Com certeza. Então a empresa tem essa característica que por mais que ela não... Em certos aspectos você vê outros concorrentes que fizeram algumas estratégias até meio duvidosas e tal, por exemplo, vender sem nota fiscal. Aqui não faz. Não tem curtar caminho, não tem jeitinho,
É tudo certinho, entende? Claro. Só que esse processo ele demora um pouco mais para desenrolar, para aparecer, Claro. só que ele é constante E ele se e sustenta agregador. ao longo do tempo. Exatamente isso. Tanto é que depois de tudo que aconteceu, etc., no pós-pandemia, a varejista grande que se manteve foi só a Manolo. As outras, infelizmente, a gente também se incomodou com isso, de ter acontecido isso com elas, mas foi ela só que persistiu porque ela, de novo, fazia as coisas direitinho e tal. Não estou falando nem que os outros não faziam, mas a capacidade que ela teve de se reajustar por ter essa condição, extremamente difícil. Não estou diminuindo, porque do jeito que todos tiveram um bom trabalho, aqui também foi, sim, descomunal o que foi feito. Descomunal, foi muito forte. Mas ela teve essa condição de se reestabelecer e sair mais forte do que estava. Hoje nós temos praticamente 2 concorrentes, que até então não eram nossos concorrentes, porque nós, de novo, temos lojas físicas, eles não têm. Nós passamos a ser concorrentes. A Amazon e Meli. Tá. Até então a Amazon não era concorrente direto deles, porque eles são puro marketplace. Eles têm 20 anos ou mais cada um de marketplace, nós temos 7. Então não tem nem como falar assim, concorremos com ele. Não, na época não era isso, estava em processo dele. Né? Hoje é. Hoje nós estamos ali de frente com eles, respeitando-os da melhor forma possível, porque assim, os concorrentes que nós tínhamos até então não conseguiram sobreviver da forma para se manter como concorrente hoje, né? Mas foi muito disso, dessa consistência, fazer as coisas certinhas, bonitinho, pode demorar mais tempo, mas a gente sai ali na frente forte, sustentável. Então, por quê? Tá olhando de novo? Quero levar 100 anos. Prazo. Claro. Frase do Fred, a gente não corre uma corrida de 100 metros. 100 metros. É maratona. Perfeito. Podemos estar na situação XYZ agora, mas nós estamos na maratona, gente. Sim. Então é só o agora, porque nós vamos continuar e vamos continuar. E vem cá, tu fundou daí, né, por toda essa tua experiência e tal, tu fundou a Rock Invest, né, um outro negócio teu. Você vai puxar esse fio também? Que você não, é que eu te stalkeei, né, fiz minha liçãozinha de casa. Né, não temos muito Quase tempo. nem tem assunto, né? Não temos muito tempo para falar dela, porque eu ainda quero fazer umas perguntas de e-commerce e tal, se der tempo aqui, que os meninos já estão me correndo. Mas enfim, eu acho que é legal falar que tu acabou virando investidor anjo, né? Então tu também, como é que eu posso falar? Tu também incentiva, investe, num sentido até amplo da palavra, em novos negócios que você mentora também, né? Se quiser falar rapidinho assim, o que te motivou e... A Rocket é um canal de investimento, é uma empresa, né, de compra e venda de participação. E o princípio dela é investimento em startup early stage, comecinho, investimento anjo. Eu não faço cheque alto porque o Smart Money, onde eu entendo que eu posso ajudar, é nesse começo de carreira das empresas. Até para investir cheques maiores e estágios maiores, eu precisaria ter uma equipe mais robusta que eu não tenho. A Rocket sou só eu. Então, por conta disso, eu invisto através da Bossa Nova, que é um canal de investimento, através da Curitiba Angels aqui, porque toda essa parte burocrática, esses meios fazem. Então, eles fazem desde o começo a análise da empresa, até chegar no momento de fazer o pitch, e depois a gente com os outros investidores fala, vamos ou não vamos, dá sequência, contrata, sei lá, uma equipe de advocacia que esses outros investidores também estão ajudando a olhar e eu consigo dedicar meu tempo onde eu tenho que dedicar. Então foi meio que eu encontrei, foi a forma que eu encontrei de conseguir investir sem eu gastar muito tempo em cima de coisas burocráticas, ver número, ver contabilidade, blá blá blá. Tem um monte de gente que pode ver isso melhor que eu. E aí eu consigo dedicar tempo para fazer uma mentoria, para um, para outro, quando eu sempre sou reativo, eu não gosto de pentelhar. Uma das coisas que mais me incomodava na época era investidor, mesmo em early stage, o cara achando que era uma série A, governança lá em cima, mais atrapalhava do que ajudava. Então eu deixo bem claro para todos os investidores, se você quiser falar comigo, só me falar que a gente marca de conversa e eu tô para te ajudar. Mas não ache que eu vou te pentelhar, não vou te perguntar nada, toca pra vida. Porque nesse estágio de anjo e early, foi onde eu entendi que eu mais poderia agregar com o give back, que é o jargão nosso, que é devolver para o meio, para a sociedade, aquilo que um dia me deram. Muitas pessoas me ajudaram nesse meio do caminho. E assim, alguns eram investidores, outros não, mentores
Simplesmente assim, ó, cara, conversei, bati, marcamos, conversei, aprendi algo muito fantástico que mudou a empresa, dia a dia. E hoje, através da Rocket, eu procuro fazer isso, esse give back. Eu juro pra você, não invisto pensando no retorno financeiro. Eu entendo. E eu tenho certeza que vai ter. Até por uma condição da bondade. Né? Até por condição da bondade. Não é pelo financeiro, e sim por devolver isso. Então eu estou ajudando também financeiramente. Hoje são 15 investidas. Tá. Essas empresas e com o conhecimento que eu tenho para fazer com que de alguma forma eu possa agregar para eles. Eu até introduzi esse assunto porque eu queria fazer uma pergunta, tá? Para quem é já do meio assim da tecnologia, o que faz o Rodrigo, o que faz brilhar os olhos do Rodrigo para, cara, eu vou investir nesse negócio? O que é? É a ideação, a inovação, o que é? Tu tá ali assistindo vários pitches e você fala, esse aqui... Nessa fase inicial, basicamente é o empreendedor. Empreendedor. Basicamente que aí é o sangue nos olhos, o sangue nos olhos. Tá. Por vezes o background já passou por algumas situações, então está um pouco mais maduro. Eu tive dessas empresas, eu estava com 17, são 15 agora, teve 2 write-off. Write-off é quando ela fechou, né? Então morreu o investimento ali. Que faz parte também. Que faz parte também. E aí você vê que os 2 eram empreendedores de primeira vez. Tá. Ok, tudo bem, faz parte também. Mas você percebe que quando o empreendedor já passou até por write-off, como foi o caso deles, na próxima investimento deles, próxima empresa deles, terão um outro patamar. Exatamente. Claro. Então, eu procuro, a hora que eu vejo, eu investi nisso porque eu vi essa sangue nos olhos. Aí, tá? Procuro isso, de primeira mão isso, e aí eu tenho algumas teses de que tipo de tecnologia para poder, que eu acredito. Porque tem outras que eu não acredito, por conta disso eu ajudo menos, eu consigo agregar mais. Eu vou te dar um exemplo bem claro, até porque vai ter um monte de gente bravo comigo. Eu não gosto de marketplace. O que é um marketplace? Marketplace, não o do Magalu, que é varejo, tá? Varejo, ok. A marketplace Uber. Marketplace Airbnb. Pelo simples fato de que, de início, você tem 2 clientes. Eu, como dono do Uber, eu tenho que trazer os taxistas, os carros, e eu tenho que trazer todas as pessoas que vão usar esses carros. Sim. Todo mundo fala, conectar X com isso. É um marketplace. Sim. Se com um público, você sabe disso, né? Com a tua empresa, um público é difícil você adquirir, né? Custo de aquisição, etc. Imagina com 2. Já começa por aí. O segundo ponto que eu tenho contra a marketplace é que a barreira de entrada de concorrentes é pequena. Eu estou aqui, gastando um monte de esforço, tal, dinheiro que eu não tenho, tal, consegui montar alguma coisa, começou a girar, alguém viu e tem dinheiro, ele coloca um time, copia, faz a maior propaganda, arranca tudo para lá. Lança primeiro e sai. Leva tudo para lá. Porque aqui você tem que ter uma exposição muito grande. As pessoas precisam saber que aquilo está funcionando. Então, leva para lá e fala, o Uber teve um monte de concorrente. Então, para ele se manter, meu Deus, ele gastou muito dinheiro. Ele é criticado e tal, porque é muito fácil de você copiar quando você tem dinheiro. Então, são alguns aspectos que marketplace, e é o que eu mais ouço. Todo mundo quer fazer marketplace. Isso eu ia te falar, eu como de fora, né, mas eu tenho, porque assim, tem várias pessoas, eu tenho uma ideia, não sei o quê, eu vou ser o Uber do não sei o quê, eu vou ser o Uber do não sei o quê, eu vou ser o iFood do não sei o quê, eu vou ser o Airbnb do não sei o quê. É isso aí. Então eu imagino que nesses pitches deve ser o que mais aparece. Pode ser que 90% é isso. Infelizmente. E aí acaba que eu acabo não entrando, porque não é o modelo que eu... Mas você pode entrar, por exemplo, só como mentor? Ou não é o comum? Normalmente, daí tu mentora... Para entrar na empresa, tem algumas... Você está falando de pegar share por mentorar, ou não? Tem alguns investidores que fazem isso. Não, entendi o teu ponto, mas nem era isso a que eu me referia. Eu me referia do tipo dizer assim, poxa, eu vi potencial naquela menina, vamos falar das mulheres na tecnologia, tá? Vi potencial, vi potencial naquela menina, ela tem um probleminha ali no escopo, no desenho do negócio dela e assim, não vou pôr dinheiro desse jeito que tá, mas eu vou mentorar ela porque eu acho que ela deve. Entendeu? Claro. Não por share, mas não, isso sim. É que o do share, eu sou contra isso e eu nem sabia que existia. Tem vários. O cara se apresenta ali com um nome bonito, não, eu vou ajudar a tua empresa, eu vou te fazer por 2%, X% e tal.
no final do dia não vale. O empreendedor tem que saber que o maior ativo que ele tem é o share dele. Com é o share. certeza. Até aceleradoras, tá? Eu tenho certo preconceito com algumas aceleradoras que vai lá, faz sei lá, seja um ano de aceleração, quase não coloca nada de dinheiro e pega 10% da empresa. Pois é. Eu fico assim, pera, caramba. Porque isso suja o cap table quando você vai fazer rodadas de investimento mesmo, o investidor não quer mais entrar porque tá sujo. Claro. Pô, tem essa aceleradora, tem mais esse investidor, né? Cara, tem um monte de cara aqui que é tudo peso morto agora pra você. Um monte de gente picadinho que é preso morto. Então é um outro tema para falar só sobre, Tá, sobre share. Me sinalizaram ali o tempo, eu queria fazer 2 perguntas ainda. Rodrigo, eu queria saber sobre e-commerce, o que você pode falar para nós, um overview, para onde a gente está indo, como que está isso no Brasil, se a gente continua em bons patamares de entrega de tecnologia, etc, etc, em comparação com outros lugares do mundo. Então, um overview que você quiser falar sobre e-commerce. E, obviamente, eu imagino que 10 entre 10 pessoas devem te perguntar, 11 em cada 10 pessoas devem te perguntar sobre inteligência artificial, né? Eu vi um vídeo teu no teu Instagram a respeito, né? E não vou dar spoiler, mas esse vídeo me provocou a que você também deixasse isso aqui registrado. Então, seriam esses 2 overviews e aí eu vou tentar fazer mais perguntas. Mas eu volto, na IA eu volto para ti. Tá. Volto qual que é a primeira pergunta, né? E-commerce. E-commerce, o panorama de e-commerce. A gente cada vez mais está digitalizado, cada vez mais está na nossa mão e está vindo outros meios de como a gente acessa através da internet aquilo que a gente quer, uma comodidade muito prática. Só tende a crescer, só aumentar, só expandir. Qual é o cuidado que eu acho que principalmente as grandes empresas têm que ter? Cuidar do ecossistema. Se elas dominarem o principal insumo dela, que é o seller que fornece o produto para que seja vendido, ele perde força, ele perde capacidade, ele fecha, você de novo, perde cuidado força. com o pequeno. Cuidado. Então, tem tudo por acontecer ainda. O share ainda de participação do e-commerce versus o varejo físico é muito pequeno. Ele tinha chego a patamares acima de 2 dígitos, acima de 10%. E ele caiu de novo pós-pandemia. Por N motivos que nós tivemos. As pessoas saíram de novo de casa, etc. Então, se você falar que no Brasil você tá menos de 10% de tudo que se vende dentro do Brasil é da internet, e você vai para a China já passou de 50% do que ela vende sendo da internet, nós temos tudo para acontecer ainda. Então, o panorama de e-commerce é isso. Tem tudo para acontecer, só que um pouquinho diferente do passado, que não é só ligar mais uma loja virtual. Antigamente se ligava, colocava gente, o produto era bom, convertia. Hoje você precisa ter as outras coisas agregadas, que é inteligência, por exemplo. E aí, inteligência pode ser várias coisas, inclusive inteligência artificial. Mas processos simples, um carrinho de compra que tenha 2 passos para você fechar o carrinho, e não 7, como tinha antigamente. Então, inteligência de uma forma geral. Certo. Você tem que ter uma loja preparada para atender o teu público, gerando uma boa experiência para que ele se sinta confortável, confiante e possa recomprar, que é o custo menor que a gente tem. Né? Do que o custo de aquisição do cliente novo. Toda vez. Resumidamente isso. Tem tudo por acontecer, assim como a tecnologia que está só engatinhando, o e-commerce também ainda está só engatinhando, principalmente no Brasil. Certo. E sobre IA, o que você viu e o que você quer que eu fale? Também é um meio... Você pode ficar horas aqui. Não, é que tu é um cara da tecnologia, né? Então, assim, a gente vê esses debates de internet, aliado versus vilão. Você tem ali o Ricardo Amorim falando que sim, vai tirar, como economista, vai tirar empregos, mas que você tem que se aliar a ela. O vídeo que eu assisti teu vai meio que nessa linha, vai substituir? Vai, mas quem é que vai ser substituído? Você se encaixa nesse perfil? Acho que foi de uma palestra que eu fiz lá no Espírito Santo, que eu fiz até uma analogia lá do filme Avatar, que tem os seres humanos que vão brigar lá com os avatares, que eles têm uma armadura, o Matrix. Uma envergadura. Isso, Matrix tem uma armadura, aquele O Dia Depois da Manhã, se não me engano, que também todos os apocalípticos. Exatamente. Por que eu faço essa analogia? Porque para mim IA é isso. Ele é uma armadura que te dá superpoderes. Então, vai acabar com algumas profissões? Vai, naturalmente, como muitas no passado acabaram. Né? A própria indústria, a substituição por robôs, etc. É natural, isso vai acontecer.
Mas é que cada vez mais a gente precisa usar o nosso intelecto, né? Não fazia sentido o tempo do shopping se ficar apertando um parafuso. Um robô faz isso e faz bem melhor que a gente 24/7, né? Então vamos usar a nossa cabeça. A hora que a gente começa a dar espaço para isso, trazer as pessoas para esse mundo, né, de usar a cabeça e o intelecto, se dá uma nobreza bem maior para ela. Óbvio, vai passar por educação, tem uma série de coisas aqui que não pode me questionar. Mas faz parte, precisamos melhorar nisso, principalmente. E vai chegar um ponto que vai ser obrigatório melhorar isso, porque vai fazer o quê com essas pessoas? Então vai estrangular, vai ter que resolver. Mas voltando para a IA, eu não consigo ver ela como vilã em lugar nenhum. Tá? Nada. Só vejo ela como coisa boa. Eu tenho medo da Skynet. Um dia talvez acontecesse isso, mas por que ficar preocupando com isso? Você pode hoje utilizar ela como armadura, como ferramenta para poder ser um profissional melhor, para poder produzir melhor. Nós estamos trabalhando internamente para chegar num ponto que o nosso programador ele programa por 10. Mas esse não vai contratar, tá? Mas eu estou crescendo. Esse cara pode ganhar bem mais. Sim. E você pode ser programador num outro lugar que você vai oferecer isso para a tua empresa e você vai ganhar bem mais. Está produzindo por 10. Certo. Em vez de eu ter um time de 100 programadores, eu posso ter um time de 10 programadores que faz o trabalho de 100. E que ele deixa a empresa muito mais robusta, ele consegue dar uma qualidade de vida para a família dele bem superior. Isso que tem uma parte do mercado preocupada com esses outros 90, sabe? Mas eles vão ser realocados. Vão ser realocados, exato. Acredito. Porque se a empresa crescer, vai ter mais consumo, mais produção, essa cadeia as pessoas não têm dificuldade de enxergar o ganha-ganha, Exatamente. Que é a mentalidade da escassez, talvez. É bem isso. É que tem pessoas que pregam de um lado e pregam do outro. Isso, Minha recomendação é que se vá para o lado do positivo, sabe? Certo. Consuma conteúdos positivos. E da tua visão programador ainda, tu não vê essa apocalipse que alguns, o apocalipse que alguns até da tecnologia, ainda ontem eu vi um no Instagram que é um Bambambam falando, a IA vai tomar decisões sozinha e vai, sabe assim, vai matar todo mundo. Não, mas como se a IA fosse virar realmente um ser totalmente autônomo, tomar as próprias decisões e às vezes se virar contra o homem. Tu acha que isso é tão distante que não vale a pena? Esse negócio de se virar contra o homem é muito distante. A tomar decisão já acontece. É só se atribuir para ela faz isso para você. E é perigoso porque ela pode tomar decisões erradas. Teve até um case ontem na sala, estava um evento e a gente fez o cara da OpenAI que falou isso. Eu acho que são altos. É engraçado como que ele, né, como o próprio CEO da OpenAI, ele está vendo o que já está vindo que a gente não vê por aí. Pode ser. Mas a inteligência artificial geral, que é essa, que é a Skynet, ela está muito longe de acontecer. Você pode pegar todas as IAs, elas têm sempre propósito, ela resolve isso, resolve aquilo, mas se você chegar e puxar uma inteligência total que domina tudo, tem muito chão ainda para chegar nisso. Muito. Óbvio que nós estamos num século exponencial, em que as coisas acontecem muito mais rápido. Então esse muito tempo pode ser, uma década ou alguma coisa mais. Eu acho que vai demorar mais ainda, porque não é esse o interesse nosso. Nosso interesse hoje é o quê? Como que eu utilizo... Milena, a maior dificuldade que a gente tem hoje nas companhias é para que eu uso esse troço. É verdade. As pessoas não sabem para que usar. É verdade. Então nesse nível ainda de saber para que eu uso. Beleza, tá aqui, ela é linda, ela é maravilhosa, ela me responde um negócio muito maluco. Mas eu uso para que isso? Na prática, né? Na prática. Na prática, onde que aplica no meu trabalho? Os últimos discursos, quando eu estava até lá no Uruguai, eu estava falando sobre IA também, falei assim, gente, em vez de vocês, a maioria das pessoas, né, ficar olhando o que eu posso fazer para fazer um produto melhor para vender para o cliente, tenta se voltar para dentro da empresa. O que eu consigo usar a IA para resolver os meus problemas internos, melhorar o processo, tirar um fluxo que não precisa mais, que ela pode responder. Interno, eu não estou fazendo produto nenhum para o cliente. Olha para o interno, você tem uma baita de uma oportunidade que você consegue deixar muito mais eficiente a tua empresa, mais magra, tendo maior rentabilidade, para aí você investir mais em produto para cliente. E outra, né, Rodrigo, a gente tem muitos postos, muitas funções, uma dificuldade imensa de contratar. Total. A tecnologia passou por isso, né? Não sei se ainda tá, mas há, sei lá, 2 anos se falava sempre cada vez pior a tecnologia. Pois é, se falava muito de postos e postos de trabalho que as empresas não estavam conseguindo ocupar por falta de qualificação e etc. Então, a gente tem também um pouco disso, joga-se luz no que vai acontecer com a mão de obra, mas tem postos, muitos postos desocupados por falta de qualificação. E o que eu falei
acho que o que mais pega nesse aspecto é a educação ou ausência da educação. Exato. Se você pegar celular, gente, praticamente não tem classe social que não tenha. Exato. Smartphone. Exato. Se você tem um celular, que você tem conexão com a internet, nem que seja o Wi-Fi do vizinho, no shopping center. você consegue acessar GPT, você consegue acessar o Grok da X, você consegue acessar o Gemini do Google. Meu, tá ali, tá disponível. Ao invés de você ficar no TikTok, não sei onde, o que você acha de perguntar para que eu poderia aprender? Começa por aí. O que eu poderia aprender? Talvez ela pergunte assim, o que você faz? Eu sou secretário, não sei o que lá. Beleza, ó, nessa área talvez se você aprender isso aqui, experimenta. E a escassez é tanta, né, de mão de obra qualificada que tem muitas empresas, por exemplo, de tecnologia, propostas a treinar essas pessoas, né? Quer ver? Eu acho que tem que sair um pouquinho do olha o que aconteceu vitimismo. Ontem, falando com um programador. Você está falando com uma pessoa que estudou, né, que está teoricamente utilizando essas tecnologias. Falando com ela falou assim, puxa, aquele arquivo no site tal, não consegui encontrar de jeito nenhum. Ali, na hora, eu só abri o Grok e falei assim, arquivo tal do site tal, traga o link para mim. Juro pra você, esse foi o prompt. Acho que tinha aqui 10 palavras escritas. A resposta dele, o arquivo que você está procurando é esse aqui. O link, eu cliquei, eu achei, pode ser falso ainda, né? Posso clicar, dá quebrado. Cliquei, POF abriu. Só copiei o link e mandei para ela. Ela olhou assim, como que você fez isso? Programadora. Imagina. Eu falei, eu fiz isso aqui, abri o GPT, lá foi o Grok, né? Ninguém conhece o Grok, e fiz esse prompt, tá aqui. Eu falei, nossa, como você é inteligente. Eu falei, não é inteligente. Isso aqui é ser inteligente? É que eu já uso. Pra mim, isso aqui é dia a dia. É ferramenta. É dia a dia. Qualquer coisa que eu preciso buscar, eu vou ali e pergunto pra ele. Começa ali. Pode ser que eu caia no site depois, mas começa ali. Eu acho que tem muita razão. Muito se fala sobre isso. Inteligência artificial. E dentro das empresas não sabem o que fazer. Não sabe. Eu falo por conta própria. A gente tem dificuldade aqui, na minha unidade, de encontrar o uso dela eficiente, colocar em produção isso, fazer as pessoas entenderem quanto ela pode agregar, trabalhar em cima dela para poder fazer ela realmente operar. Smart Hit continua 100% em Curitiba? Não, agora está no mundo, né? No mundo não, né? Não, eu quero Brasil. dizer o teu QG, assim... Não sei se as pessoas trabalham remoto. É tudo remoto. O Luiz Aleb, toda a área de tecnologia, que daí foi feita spin-off da Allo Cloud, ela é remota, full remota. Nós temos a operação agora em São José dos Pinhais. Nós temos uma sala lá. É um comercial, alguma coisa assim? Não, é uma sala mesmo grande para receber o time quando eles querem fazer team build, essas coisas, eles vêm para cá. Entendi. Fica próximo do aeroporto, aí fica uma região boa. E assim não te levaram para São Paulo. E a gente tem 5 sedes no Brasil. Né? Eu não sabia, olha como eu tô desinformada. Não da Smart, da Magalu como um todo. Da Magalu, achei que era da Smart Hit. Tem Curitiba, São Paulo, Franca, São Paulo capital, Franca, Uberlândia, Curitiba, capital, São Paulo, Franca, Uberlândia, quem? Faltou. Tinha contado 5, eu esqueci de uma. Mais mal. Eu não visitei Uberlândia ainda. Não deu tempo. Não, é que a gente procura fazer os encontros dos diretores sempre em algum lugar. Mas também, né, por correria, por causa de dinheiro, porque São Paulo é muito mais acessível, né, nossos voos. Mais barato. Eu teria que ir para São Paulo depois para Uberlândia, então precisa uma logística mais cara. Então. Não, acho que é importante conhecer. Mas no momento que tiver mais positivo, a gente vai, então não tem pressa. De novo, é para 100 anos, né? Vai ter tempo. Nem que seja um filho teu vai para Uberlândia. Vai conhecer lá. Rodrigo, eu ficaria muito tempo conversando contigo. Assunto não falta. Nossa, é um prazer porque flui, Eu nem falei como é que eu vendia FBits. Poxa vida. Nossa, só sei que nem por que eu fundei a Smart. Pois é. Tem muita coisa. E aí, fazendo parte 1, parte 2? Você vai ter que chamar para falar sobre específicos assuntos, senão não vai caber. Senão não vai caber, né? Mas olha... Aqui eles vão ter que fazer um monte de corte para caber? Não, a gente vai soltar assim, só, né? Um cortezinho só. E, bom, queria muito te agradecer, tá? Obrigada mesmo por você ter vindo, aceitou tão rápido, né? Não é nem a rapidez, é a prontidão no sentido
sentido de acolhimento, assim, no meu convite. Foi super acessível, como sempre. Nem parece um bilionário da tecnologia. O que mudou foi minha vida, não mudou? Eu não mudei. Graças a Deus. Exatamente a mesma coisa. Graças a Deus. Tem um meme do Instagram que fala assim, Deus, me deixa provar que se eu ficar milionária eu não vou perder a minha essência. Adoro, adoro. Então, muito obrigada. Eu já sou um case, então, né? Tu é um case. Não mudei minha essência. Ai, parabéns, viu? É um prazer ter pessoas assim aqui que democratizam também o conhecimento. Isso é muito importante. Isso é um prazer. Isso é honrado de poder fazer isso. Obrigada. Se as pessoas quiserem te achar, bom, claro, smarthint.com.br, provavelmente. Isso. O Instagram smarthint oficial. E o Rodrigo troca uma ideia também. Eu não lembro se tem ponto ou não. Mas é Rodrigo Schiavini. A gente vai pôr na legenda pra ti o teu Instagram, ou se tu preferir o teu LinkedIn, não sei onde que tu... LinkedIn tá bem fraco, né? Ter usado por comodidade, ter usado mais o Instagram. Então, mas tá lá, tá ativo. Tu quer trocar uma ideia lá no teu Instagram. O Instagram é o caminho mais fácil. Tá? Sem ponto. Rodrigo Schiavini. A gente legenda para as pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Gente, obrigada por terem nos assistido até aqui. youtube.com/Projetual Comunicação é o nosso canal. E também no Spotify você busca por Projetox. Um beijo, muito obrigada e até o próximo episódio.